pastor Anderson Silva responde à afirmação de um seguidor que disse: "A presidência da bola é da Denise. Ela já disse que vai assumir." E ele escreve: "Ela age como a própria serpente do Éden. Levou uma gangue de mulheres feministas frustradas e solteironas para gravar toda a cena que aprontaram no velório. Ela teve a malignidade de gravar tudo e enviar para o fuxico gospel. Ela não merece respeito. Ela não tem honra. Ela não respeita o funeral do homem com o qual foi casada por mais de 20 anos. Nenhum demônio desceria tão baixo. Ela entregou o seu legado aos vermes." E acrescenta: "Olho para ela e me recordo de Judas Iscariotes. A traição é um endemoniamento moral e espiritual." O pastor Carlos Eduardo, no Eu Acredito podcast, rasga o verbo sobre o apóstolo Rina. Teve a morte do apóstolo Rina, infelizmente aconteceu domingo. Eu vi gente dizendo assim: mas tem que ver, porque os pecados dele aí, que ele agredia a esposa, tem que ver como é que vai ficar isso aí. Bem feito. Cara, eu vi gente assim, é a mão de Deus pesando sobre ele. Que evangelho doente, né, cara? Tá igual os discípulos. Quem pecou? Ele ou o pai dele pra ele nascer cego? Eu disse: não, vocês acreditam em maldição hereditária. Nem ele pecou, nem o pai. Isso aí é pra manifestar a glória de Deus. Tem um propósito nisso aí. Cara, o apóstolo Rina, que eu não conheci pessoalmente, ele tem 560 igrejas, ou 540 igrejas, em 34 países. Teve muita gente que, antes da sua morte, veio criticando o apóstolo Rina sobre abuso de autoridade, sobre a questão com a esposa e tal. É até ruim falar isso agora, depois de uma morte tão recente. Só que o Rina, ele deixou um legado extraordinário. Ele alcançou vidas que as igrejas tradicionais jamais, talvez, nunca alcançaria. Ele alcançou Manos e Minas numa linguagem mais contemporânea e contextualizada, com a prancha de surf como púlpito, que uma Assembleia de Deus talvez demoraria tempo para alcançar. Mas, como homem, também teve as suas falhas, como a nossa liderança da Assembleia Presbiteriana Batista tem suas falhas. Né? Entender. O que a gente precisa separar é o Rinaldo, não sei o quê, Seixas, do apóstolo Rina. Não dá pra separar. Dá pra separar. O pecado dele foi pecado sexual, adultério, imoral? Não. Ele teve um problema familiar que toda liderança tem. Parte em cobre. O dele foi exposto. Ele matou a igreja, abusou da autoridade? Não. Ele falou: eu tô fora. Se vocês quiserem abrir o ministério de vocês, trocar placa, eu abençoo vocês. O cara fez isso. Agora, quem não deixou legado, quem deixou legado e não cometeu um erro? Olha o legado de Moisés, mas teria a rocha. Olha o legado de Arão, mas fez um bezerro. Olha o legado de Davi, mas cometeu adultério e homicídio. E a gente aplaude Davi. Davi! O homem segundo o coração de Deus. Não estou dizendo que tem que aplaudir o apóstolo Rina. Sansão. Mas tem que, no mínimo, reconhecer o legado dele. Os filhos que ele gerou ao longo desse tempo. E por que Deus, às vezes, permite a queda? Para mostrar para todo mundo que são homens, não são heróis. Quando Davi, eu fiz uma live falando sobre esses dias. Quando Davi chama Abtai, Isai e Joabe e diz: vocês dão a guerra por amor a mim, poupem Absalão. Eles foram, lutaram, Joabe foi e matou Absalão. Quando alguém traz a notícia para Davi, é paradoxal, parece paradoxal, mas Davi tem no mesmo dia a vitória e a derrota. Davi venceu o inimigo, mas perdeu o filho, porque o filho era o inimigo. A Bíblia diz: Davi subiu e Davi gritava e chorava e andava: Absalão, Absalão, meu filho, eu queria ter morrido no seu lugar. Quando Joabe fica sabendo do que Davi fez, a Bíblia diz: Joabe sobe lá e fala para Davi assim: os homens estão todos lá embaixo, lutaram por você, eles estão lá decepcionados, porque deram a vida e você está chorando por Absalão. O que ele faz? E por que os homens estão decepcionados com Davi? Porque eles não veem esse Davi.
Eles veem aquele Davi que cortou a cabeça de Golias com 17 anos. Eles veem Davi como heróis, não veem Davi como homem. Parte das nossas decepções com a liderança da igreja é porque nós vivemos a maldição da expectativa. Nós achamos que os homens são o que nós criamos na nossa mente. E não que eles de fato são humanos. Meu Deus. Limitados. E que erram. E que pecam. E que podem fracassar. Às vezes, Deus permite a queda. Às vezes, Deus permite a exposição. Para alguém reconhecer, dizer, opa, esse cara é humano. Tinha um espinho na cara de Paulo. Para quê? Para que eu não me gloriasse. Ó, pá, e aí, Paulão? Ô, sou Paulo ainda. Acorda pra vida, você é Paulo, hein? Você não é nada mais do que Paulo. Não me gloriasse da grandeza das revelações que tive. Então, às vezes, nós precisamos, às vezes, e boa parte delas, Deus tira pessoas do nosso meio para não perdê-las pro inferno. Forte. É melhor o céu ganhar do que o inferno perder. Então tu acredita que foi o próprio Deus que recolheu? Eu acredito.